Boa noite, senhores. Estou gravando esse vídeo para dividir com vocês uma queixa bastante recorrente em consultório, que é a dificuldade, dessa vez não de emagrecer, mas de ganhar musculatura. Então, o primeiro ponto, na verdade o primeiro erro das pessoas, você tem que entender que o teu metabolismo é uma briga constante entre anabolizar, ou seja, ganhar, e catabolizar, ou seja, perder. Ou seja, dificilmente você vai conseguir ligar essas duas vias metabólicas. Ou você ganha, ou você perde. Como a gente está falando aqui de ganho de massa muscular, ou seja, hipertrofia muscular, vamos falar então um pouco dessa via anabólica. Então vamos lá, o que você tem que entender dessas vias anabólicas? Primeiro, você tem que gerar uma capacidade adaptativa na sua célula muscular. Então olha só, você só gera uma capacidade adaptativa se você treina. E hoje, através de exames de sangue, exames bem simples, na verdade, a gente consegue entender como está sendo gerenciada essa capacidade adaptativa. Ou seja, se esse treino está fazendo você ganhar massa muscular, se esse treino está fazendo você perder gordura, ou se esse treino não está fazendo nada. A gente consegue avaliar também em exames se você está entrando em overtraining, ou seja, se esse treino está precisando de um tempo de intervalo, um tempo de repouso maior. Então, não tem como o paciente fugir. Se estiver treinando, eu vou conseguir ver. Então, às vezes, aparece aquele paciente que fala: porra, Pedro, no primeiro ano meu corpo mudou pra caramba e depois simplesmente parou de dar resultado. Não é que parou de dar resultado. É que cada vez fica mais difícil de você gerar uma capacidade adaptativa no teu músculo. Logo, o indivíduo treinado, que treina já há vários anos, ele vai ter um resultado muito mais devagar, é natural. E é exatamente aí, nesse ponto, que eu queria chegar. Ou seja, para esse treino virar uma capacidade adaptativa positiva, que a gente chama, ou seja, para essa inflamação que você gerou no músculo te gerar um resultado depois, você vai precisar de um sono, de uma reparação, de um tempo, de um intervalo certo desse treino e de uma nutrição adequada. E os dois principais erros da nutrição é, primeiro, uma nutrição catabólica, ou seja, você está ingerindo menos do que você está gastando. Isso é totalmente incompatível com uma situação anabólica de ganhar. Então, às vezes a gente pega o paciente, eu e o Carlão lá, que é o nosso mago da nutrição, que está querendo ganhar massa magra, mas gasta 3.000 calorias e consome 1.500. Que jeito, meu filho? E o segundo ponto, não menos importante, é o que a gente chama de nutrient timing, que é a hora certa de colocar carboidrato, a hora certa de colocar gordura, a hora certa de colocar proteína, e isso vai fazer também com que você ganhe massa muscular com mais qualidade. Então, olha só, unido tudo isso, colocado tudo isso no liquidificador, se você conseguiu misturar bem, se você conseguiu bater tudo, você vai conseguir fazer um bolo no qual vai ganhar, o resultado desse bolo vai ser massa muscular. E é aí que mora o problema, porque pouca gente consegue fazer tudo isso com eficiência, na verdade nos dias de hoje acaba sendo bem difícil, e é aí que a galera começa a apelar. Então, chega lá o indivíduo no consultório. É engraçado que o indivíduo chega, né, com aquela cara já de culpado, né, sem culpa, e você explica tudo, como funciona, a fisiologia, o processo normal, adaptativo de ganho de massa. Aí, chega no final da consulta, ele pega e me pergunta: e aí, doutor, não dá pra gente acelerar esse processo, não? Tem uns amigos meus que estão tomando a tal de xandolona na academia e tá dando resultado. E, pasmem, não sejamos hipócritas, a gente sabe aqui que é uma medicação, aliás, existem vários tipos de esteroides, mas são medicações de maneira geral muito utilizadas em academia e também na própria medicina. E é exatamente aí que mora o erro. Se eu prescrevo um ergogênico sintético para o meu paciente, sem antes, no mínimo, corrigir todos esses déficits que eu mostrei para você agora, eu nunca vou conseguir achar o que realmente estava fazendo ele ter sucesso. E o pior, ele sempre vai achar que ele só vai ter resultado se ele tomar algum medicamento ou se ele tomar alguma substância que vai fazer ele se desenvolver e vai ficar dependente de uma substância que muitas vezes vai causar um prejuízo lá na frente. Então, às vezes eu pego lá umas prescrições, do Dr. Foda, né, que enche o cara de anabolizante, deixa o cara lá com 200 quilos a mais de massa muscular, né? E que depois, muitas vezes, não vai conseguir nem conduzir esse paciente depois. Então, olha só, não sou contra. Muito pelo contrário, em alguns casos é muito interessante a gente utilizar alguma substância ergogênica que faça o paciente ter resultado.
Porém, o primeiro passo, antes de ir atrás de qualquer tipo de suplementação ou recurso desse gênero, corrija seus principais déficits. E óbvio, procure o auxílio de alguém capacitado e que te ajude a encontrar o caminho.